O Primo Basílio. O Primo Basílio é um romance de Eça de Queiroz, publicado em 1878. Constitui uma análise da família burguesa urbana no século XIX. O autor, que já criticara a província em O Crime do Padre Amaro, volta-se agora para a cidade, a fim de sondar e analisar as mesmas mazelas. Desta vez na capital, para tanto, enfoca um lar burguês aparentemente feliz e perfeito, mas com bases falsas e igualmente podres. A criação dessas personagens denuncia e acentua o compromisso de O Primo Basílio com o seu tempo. A obra deve funcionar como arma de combate social. A burguesia, principal consumidora dos romances nessa época, deveria ver-se no romance e nele encontrar seus defeitos analisados objetivamente, para, assim, poder alterar seu comportamento. As personagens de O Primo Basílio podem ser consideradas o protótipo da futilidade, da ociosidade daquela sociedade. Enredo: Jorge, bem-sucedido engenheiro e funcionário de um ministério, e Luísa, moça romântica e sonhadora, protagonizam o típico casal burguês da classe média da sociedade lisboeta do século XIX. Casados e felizes, falta apenas um filho para completar a alegria do lar do engenheiro. Como era chamada a residência do casal pela vizinhança pobre. Existe um grupo de amigos que frequenta o lar de Jorge e Luísa. De felicidade. A Beata, que sofre de crises gasosas e morre de amores pelo conselheiro, Sebastião, amigo íntimo de Jorge. Conselheiro Acácio, o bem-letrado, Ernestinho e as empregadas Joana, assanhada e namoradeira, e Juliana, revoltada, invejosa, despeitada e amarga, responsável pelo conflito do romance. Ao mesmo tempo que cultiva uma união formal e feliz com Jorge, Luísa ainda mantém amizade com uma antiga colega, Leopoldina, chamada a pão e queijo por suas contínuas traições e adultérios. A felicidade e a segurança de Luísa passam a ser ameaçadas quando Jorge precisa viajar a trabalho para o Alentejo. Após a partida de seu esposo, Luísa fica enfadada sem ter o que fazer, no marasmo e em melancolia pela ausência do marido, e exatamente nesse meio tempo Basílio chega do exterior. Conquistador e bom vivante, o primo não leva muito tempo para conquistar o amor de Luísa. Eles tinham namorado antes de Luísa conhecer Jorge. Luísa era uma pessoa com uma forte visão romântica da vida. Lia apenas romances. E Basílio apresentou-se como a chave para seus sonhos. Era rico, morava na França. O amor inicial transformou-se em ardente paixão e isso faz com que Luísa pratique adultério. Entre mentes, Juliana espera apenas uma oportunidade para apanhar a patroa em flagrante. Os encontros entre os dois sucedem-se a par da troca de cartas de amor, uma das quais é interceptada por Juliana, graças aos conselhos sábios de tia Vitória que começa a chantagear a patroa. Transformada de senhora mimada em escrava, Luísa começa a adoecer. De frágil constituição, os maus tratos que sofre de Juliana tiram-lhe rapidamente o ânimo, minando-lhe a saúde. Jorge volta e de nada desconfia, pois Luísa satisfaz todos os caprichos da criada, enquanto tenta todas as soluções possíveis. Até que encontra ajuda desinteressada e pronta de Sebastião, o qual, armando uma cilada a Juliana, tentando levá-la presa, acaba fazendo o seu aneurisma estourar. Juliana morre. É um novo tempo para Luísa. Cercada do carinho de Jorge, Joana e da nova empregada, Mariana. Porém, já é tarde demais, enfraquecida pela vida que tivera de suportar sob a tirania de Juliana. Luísa é acometida por uma violenta febre. Acamada pelas altas febres, Luísa não nota que Basílio lhe responde a uma carta escrita havia meses. E quando o carteiro entrega a carta na sua residência, chama a atenção de Jorge por estar endereçada a Luísa e ser remetida de França. Motivo pelo qual ela abre e descobre o adultério da esposa nas palavras amorosas e cheias de saudade de Basílio.
A evidência da traição fala entrar em desespero, mas, no entanto, perdoa-lhe a traição pelo forte amor que lhe tem e pelo seu frágil estado de saúde. De nada adiantam os carinhos e cuidados do marido e dos amigos. Nem o zelo médico de Julião, que chegou a raspar-lhe os longos cabelos, de que foi cercada, Luísa morre. Após isso, Jorge demite as empregadas e vai morar com Sebastião. Basílio retorna a Lisboa, de onde fugira, deixando-a sem apoio. E, ao saber da morte da amante, comenta cinicamente com um amigo que antes tivesse trazido a Alponsine. Esta parte encerra o livro explicitando o mau caráter de Basílio. Enquanto caminhavam pela rua, o seu amigo Visconde Reinaldo censurava Basílio por ter tido um romance com uma burguesa sem distinção. Não era, como ele mesmo dizia, uma amante chique. Pelo contrário, não possuía relações decentes. Casara com um reles indivíduo de secretaria e vivia numa casinhola. Achava a relação absurda, no final das contas. E arrisca dizer que Basílio fizera o que fizera por higiene, ao responder que Ferro podia ter trazido a Alponsine. Basílio confirma a suspeita do amigo. Luísa fora usada, então. Não houve qualquer sentimento. Luísa morrera, portanto, sem nunca ter sido amada por Basílio. Tempo. O tempo da narrativa é cronológico e a narrativa linear. Ocorrendo no período entre o namoro de Luísa, a morte da mãe, o abandono pelo namorado, estendendo-se pelos 3 anos de seu casamento com Jorge, até a viagem e volta desse. A ação passa-se no final do século XIX. Foco narrativo. Apresenta um narrador onisciente, que não consegue distanciar-se por completo de suas personagens. O que se caracteriza pela sua onisciência e pelo emprego do enredo da obra. Descreve detalhes mínimos de objetos ou vestuário, colocando o leitor dentro da cena de maneira realista. Espaço. Lisboa é o cenário da crítica de Eça de Queiroz. É o espaço da sociedade lisboeta por onde transitam as personagens e onde elas expõem suas condições socioeconômicas e históricas. O Alentejo é o espaço que rouba Jorge de Luísa, deixando-a num marasmo sem fim. Paris é o cenário que devolve Basílio a Luísa, trazendo alegria e a novidade de uma vida de prazeres e aventuras. Lisboa é por onde transitam as personagens e onde elas expõem suas condições socioeconômicas e históricas. É a sociedade portuguesa. Dentro desta cidade, a casa de Luísa e de Jorge e o paraíso. Local onde ocorrem os encontros românticos de Luísa e Basílio. Um refúgio, são os que ganham maior destaque. Conclusão. Diante do cenário histórico descrito no início dessa análise, Eça de Queiroz publica, em 1878, O Primo Basílio. O livro inova a criação literária da época, oferecendo uma crítica demolidora e sarcástica dos costumes da pequena burguesia de Lisboa. Eça de Queiroz ataca uma das instituições consideradas mais sólidas: o casamento. Com personagens despidos de virtude, situações dramáticas geradas a partir de sentimentos fúteis e mesquinharias. Casos amorosos com motivações vulgares e medíocres, tudo isso, ao mesmo tempo em que tece críticas, desperta o interesse da sociedade de Lisboa. Eça de Queiroz explora o erotismo quando detalha a relação entre os amantes. Inova também ao incluir diálogos sobre a homossexualidade. Nunca, depois de mulher, senti por um homem o que senti pela Joaninha. Confidência Leopoldina. O autor, que já mostrara sua opção por uma literatura ácida e nada sentimental em O Crime do Padre Amaro, cria personagens fisicamente decadentes, cheios de doenças e catarros, e de comportamento sexual promíscuo. Fim do resumo. Obrigada.